Graça e paz, irmãos, amém? Quem está com preguiça aí? Aí, já tem um já. Meus irmãos, abra a Bíblia, por favor, em Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos aproveitar e vamos rezar o Pai Nosso, quer dizer, orar o Pai Nosso. Orar o Pai Nosso aqui. Oração modelo, capítulo 6, versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Nós vamos ficar aqui nessa porção aqui deste capítulo. Amém? A Bíblia diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amados, nós vamos meditar um pouco sobre esta oração. Sobre esta oração que é conhecida de todos nós. Uma oração conhecida universalmente. Eu entendo que todas as nações, todas as pessoas que ouviram falar de Jesus também ouviram esta oração e repetiram esta oração. Uma oração muito propagada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E muitos de nós, evangélicos, não oramos o Pai Nosso de forma repetida, porque entendemos que é uma oração, muitos entendem ser uma oração doutrinária católica romana, porém não. É uma oração que o próprio Jesus ensina, que o próprio Jesus ensinou a cada um de nós, ou melhor, aos discípulos naquele momento. Uma oração muito conhecida, muito repetida, muito falada, porém muito pouco compreendida, muito pouco entendida e explanada como se deve ser. Nós não sabemos a plenitude desta oração. E esse não é o interesse também, esse não é o nosso objetivo, porque eu penso que seria muita pretensão minha ou de qualquer pastor esgotar o assunto com relação a essa oração e especificamente falando o reino de Deus. No comentário de Champlin, no Novo Testamento, ele traz uma história que eu acho interessante contar, concernente a este texto aqui de Mateus 6, 9 a 13. Ele retrata ali uma história de que um homem foi convidado para, um pintor muito famoso, foi convidado para pintar um quadro, retratar uma cataratas de um lugar muito parecido com Cataratas do Iguaçu. E então quando ele começou a desenhar, quando ele começa a pintar, a história diz que ele joga o pincel e diz: eu não sou capaz eu não tenho como expressar esta riqueza da natureza. Eu não tenho como alguém olhar para o meu quadro e equiparar a beleza desta criação dada por Deus. Eu não tenho capacidade para ver a plenitude ou para expressar a plenitude desta imagem, desta criação. E é a mesma coisa, vários teólogos, vários ensinadores, não vamos conseguir alcançar a plenitude, de fato, deste texto. Porém, o meu desafio aqui é
nós alargarmos um pouco aquilo que nós já conhecemos sobre este assunto. Tá? Em Lucas capítulo 11, há um paralelo entre essas duas orações. A oração de Mateus, a oração escrita ou relatada pelo evangelista Mateus, e a oração relatada pelo evangelista Lucas. Lucas capítulo 11, abra lá a sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 11, ele vai também destacar esta oração do Pai Nosso, porém com algumas poucas alterações. Tá? Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Você vê que aqui ele já, Pai nosso que estais no céu, já não tem. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também, daí ele vai falar aqui, continuar uma outra história. Ele encurtou a oração. Vale lembrar aqui que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos de pontos de vista diferentes, retratando a vida e o ministério de Jesus. Cada um apontando para um lado, cada um apontando, vendo de uma ótica, e os 4 evangelhos se completam. Tá? Mateus era evangelista, era discípulo de Jesus. Mateus era discípulo, andou com Jesus. Lucas não. Lucas foi um historiador, foi médico. Lucas, ele creu em Jesus, muitos dizem, nas suas viagens junto com o apóstolo Paulo. E ele, então, foi um historiador que ele pesquisou, muito provavelmente pesquisou em outras fontes de Mateus. Mateus, ele trata mais completa a oração do Pai Nosso. Porém, Lucas, ele dá uma informação interessante, de que os discípulos ouvem Jesus orar. Era muito comum Jesus se apartar da multidão para ter um tempo a sós com Deus. E aqui é interessante a gente sublinhar, colocar em negrito isso aqui. Por quê? Porque o próprio Deus, Jesus encarnado, homem, porém Deus, ele tinha contato, ele se apartava, ele tinha momentos a sós com o Senhor. A agenda de Jesus era grande. Muitas pessoas iam procurar Jesus e às vezes ele se escondia para estar a sós com Deus. E é essa pergunta que eu devo fazer para mim. Será que eu tenho dado tempo para Deus? Será que eu tenho tido tempo a sós com Deus para meditar, para orar? Interessante eu ouvir um pastor um dia dizendo: a Bíblia nunca falou para nós lermos as Escrituras. Você não vai achar nenhum versículo, nenhum mandamento dizendo leia as Escrituras. Você vai achar dizendo medita nas Escrituras. E às vezes a gente faz aqueles programas, e é ótimo fazer programas de leitura em um ano, mas às vezes a gente lê rapidão, não para, não medita. E a palavra de Deus fala para nós meditarmos nas Escrituras. Jesus, ele fazia isso. E os discípulos, então, chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nos ensina a orar. Amados, os discípulos não eram analfabetos espirituais. Os discípulos não eram pessoas alienadas à religião, pelo contrário, eram judeus. E como todo judeu, ele com certeza, indoutos que eram, iletrados que eram, podia ser de família simples, mas todo judeu, segundo a tradição, fazia com 12 anos o bar mitzvah, que é o momento em que ele ia lá diante do sacerdote na sinagoga e fazia uma espécie de uma prova
ali com a sinagoga, e todo judeu, ele ia na sinagoga. Todo judeu tinha o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó na veia. Todo judeu, ele sabia a história, era a sua história corriqueira. Quando nós entramos na escola, temos a história do Brasil, a história das guerras. Era a história deles, a história de Israel. Todo judeu tinha a sua história, eles sabiam de onde eles criam, eles sabiam de Deus. Eles sabiam orar. Mas por que ele fala para Jesus, nos ensina a orar? Porque com certeza a oração de Jesus era uma oração com intimidade. Os escribas, eles tinham uma reverência muito grande quando falavam de Deus, quando escreviam sobre Deus. Alguns dizem que eles, todas as vezes que iam colocar Deus, ou reescrever Deus, fazer cópias, eles lavavam as suas mãos, eles trocavam a sua veste, colocavam uma outra veste, lavavam as mãos, pegavam uma tinta nova, pegavam um pincel novo, e escrevia Yahvé, Jeová, Senhor. Alguns dizem que eles chegavam a se banhar para escrever Deus todas as vezes. Tamanha era a reverência, o respeito de Deus por não pecar, por não tomar o nome de Deus em vão. Agora, esse Jesus, esse Galileu que nós cantamos, este Galileu, esse homem judeu, vem retratando Jesus, não na terceira pessoa, trazendo ou colocando Deus no céu e aqui na terra, ele aqui na terra. Mas esse homem veio chamando Deus de Pai. E isso para nós é simples. Isso para nós hoje, falar Deus é Pai é simples. Mas naquela época, um homem dizer que Deus tinha um relacionamento de Pai, aproximar Deus, era uma afronta para aqueles judeus. Era uma afronta para os fariseus. Nós estudamos aqui sobre os religiosos. Isso era uma afronta para essas pessoas. Por isso eles falavam, você está blasfemando contra Deus. Você está tomando o nome de Deus em vão. Mas o relacionamento, eles não entendiam o relacionamento de Jesus. Então Jesus, ele vai ensinar o que os discípulos estavam dizendo para Jesus. Jesus, nós não queremos orar como os fariseus. Nós não queremos orar como os escribas. Nós não queremos orar como os zelotes, como os religiosos, que afastam Deus. Mas nós queremos orar como o Senhor ora. Nós queremos falar com Deus da maneira que o Senhor fala, com a intimidade que o Senhor fala. Jesus traz Deus para perto. A religião, muitas das vezes, afasta Deus. Mas Jesus, ele traz Deus para perto, dizendo, vocês podem ter relacionamento com Deus. Isso não era ensinado. Isso não era propagado. Era só aquela classe, só aquelas pessoas de sangue azul. Só aquelas pessoas, aquela casta maior, né? Eles não ensinavam, mas Jesus vem dizer, o Pai, Deus quer ter relacionamento com todos vocês. Você pode ter relacionamento com Deus. É isso que Jesus, ele aproxima Deus. É interessante, meus irmãos, como nesta oração, Jesus, ele abre esta oração trazendo 3 características pessoais de Deus. 3 características pessoais de Deus. 3 propriedades de Deus. Ele abre a oração, lá em Mateus, ele abre a oração trazendo 3 características de Deus, e ele fecha a oração novamente trazendo outras 3 propriedades de Deus. Qual é a primeira característica de Deus aí na oração? Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a primeira, pastor Carlos? Paternidade. Ele está dizendo, o nosso Deus é Pai. Paternidade. Paternidade nos fala de cuidado. Paternidade nos fala de
providência, provisão. Paternidade nos fala de proteção. É a primeira característica que ele traz de Deus. A segunda característica, qual é, Toninho? Qual é a segunda característica que ele fala de Deus? Santidade. Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Deus é santo. Me faz lembrar da visão de Isaías. No capítulo 6, quando nos outros capítulos anteriores, ele só apontava o dedo. Ai daquele outro, ai daquele fulano, ai daquela nação. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele vai registrar. Ele vai dizer, ai de mim. Vai dizer no capítulo 6 de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. O seu séquito enchia o templo, e os anjos voavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam ou falavam em alta voz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo, Deus não comunga com o pecado. Deus não se mistura com a injustiça. Deus é tremendamente, perfeitamente santo. A Bíblia diz que ele não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é completamente santo, puro. Este é o nosso Deus. Terceiro, qual é a terceira característica de Deus? Pastor Evandro. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então ele é rei, o seu reinado. Ele é rei, é o reinado dele. As últimas palavras da oração desta oração é outras 3 características, porque teu é o reino. Teu é o reino. Segundo, teu é o poder e tua é a glória. É interessante que as primeiras características, por exemplo, Deus é Pai. Ele é Pai para nós. Ele exerce a sua paternidade em nós. Ele é santo, mas essa santidade pode ser compartilhada conosco. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu, vosso Deus, também é santo. Então essa santidade, ele compartilha conosco. Nós podemos ser santos nele, e somos santificados nele, pelo seu sangue, purificador e perdoador. E nós, com a nossa vida, podemos ser santo. E o seu reinado é sobre nós. Agora, as 3 últimas características é o que nós chamamos de características incomunicáveis, ou atributos incomunicáveis. O poder é só dele. O reino é só dele. E o poder e a glória é apenas dele. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Eu quero me deter aqui sobre essa questão, venha o teu reino. Venha o teu reino. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Eu fiz uma introdução aqui sobre esta oração, para nós falarmos sobre essa expressão que Jesus usa na sua oração, venha o teu reino. Lucas capítulo 17, verso 20, Jesus foi interrogado. Jesus foi perguntado concernente a este reino. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Primeiro, a gente já começa a identificar sobre este reino.
Este reino não é visível. Este reino não está pautado num templo feito por mãos de homens. Este templo, ele não é a aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Está entre vós. O reino, Jesus, ele veio estabelecer o seu reino. Ele veio estabelecer o seu reino na terra. E nós somos pertencentes a este reino. Nós, como eu disse ontem lá na igreja, nós não somos um povinho qualquer. Nós pertencemos ao reino de Deus. Não somos como alguns da sociedade dizem, lá vai os crentes, um povo qualquer que não tem nada o que fazer, pega a Bíblia e vai para uma igreja. Muitos estão dentro da igreja e não compreendem que estão dentro do reino. E às vezes pensam, eu vou sair da igreja, e não compreende que sair da igreja e sair da presença de Deus é sair do reino. Não é simplesmente sair da igreja, não é simplesmente ir para o mundo, ir para as coisas, fazer as coisas do mundo e viver a sua vida. É sair do reino. É sair do reino que Deus estabeleceu. Ele veio estabelecer um reino. E este reino, Jesus cumpriu e veio o Espírito Santo. Este reino está em nós. Está dentro de nós, está em você. Nós pertencemos a este reino. Está entre nós. Este reino está em você. Existe a questão do reino universal. O reino de que Deus reina sobre todo o mundo. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu também não vou entrar sobre o reino de Deus literal. Este reino de Deus literal que está em Apocalipse capítulo 21, concernente ao milênio. Também não vou entrar nesse tipo de reino. O que para nós, na prática, significa o reino? O que para nós, para a igreja, para aqueles que são cristãos, para nós, quando nós dizemos, venha o teu reino, nós cantamos uma música assim, não é verdade? Não cantamos, Caiano? Venha o teu reino. E a igreja está, braços levantados, venha o teu reino. Mas o que é venha o teu reino? O que é venha o teu reino? Quem pode falar? O que é venha o teu reino? Estabeleça seu governo, o pastor Evandro disse. O que mais? Quando nós cantamos, venha o teu reino, teu poder, a glória. O que é venha o teu reino? O que nós estamos cantando? O que nós estamos orando através de música? O que é que nós estamos orando, entoando canção, uma música? Quem mais pode dizer rapidamente o que é venha o teu reino? Venha a sua presença. Muito bem, o aluno já gabaritado, já viu a matéria. A primeira questão que eu percebo, venha o teu reino, é venha a tua presença. Venha a tua presença. Venha, é isso que eu falei lá no começo. E este ano é o ano que nós estamos declarando o ano da comunhão, o ano da presença de Deus. É o ano da presença do Senhor. É isso que nós estamos declarando, o pastor está trazendo desde o começo do ano. A presença, é o ano da presença de Deus. E, quando Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, venha a tua presença. Deus não é mais um Deus longe. Deus não é um Deus apenas lá no céu e eu aqui na terra, sem se comunicar. O reino está entre vós. O reino está em nós. Jesus aproxima a Deus, se relaciona conosco, a presença de Deus, mas
Sabe o que é interessante, meus amados? Que a igreja, no modo geral falando, a igreja ela está acostumada com o poder de Deus e não com a presença de Deus. E isso são coisas distintas. Poder e presença, uma pode levar a outra. Uma pode levar a outra, mas são duas coisas separadas. Muitos estão à procura do poder. Olha o que Moisés, ele entendia isso já lá no início. Êxodo capítulo 33. Quando Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, pode ir, fala para o povo ir, fala para o povo marchar, porque eu vou dar vitória para vocês. Não vai ter os amorreus, os jebuseus, os heteus, todas as espécies de eus aí, vou dar livramento para vocês. Vocês vão conquistar a terra boa, a terra que mana leite e mel. Só que a minha presença não vai com vocês, porque eu não posso me comungar com o pecado. Ele é santo, Deus é santo. Mas então eu vou enviar um anjo, poder, vitória, anjo, terra, poder, tudo isso é poder, mas a presença de Deus não ia. Moisés entendeu e disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não quero terra, eu não quero vitória, eu não quero uva grande, eu quero a tua presença, porque se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. Presença. Porque a presença já leva a vitória, Deus não perde. Agora muitos estão na igreja querendo poder, envolvidos no vinho e no trigo. Não querem a presença de Deus, mas querem apenas o poder de Deus. Amados, quando Jesus manda os discípulos, lá em Lucas 10, e nós sabemos a missão dos 70, que nós fazemos do projeto Casa de Obed-Edom, eles saíram entusiasmados, e quando eles voltaram com um relatório maravilhoso. Eles voltaram animados, entusiasmados, dizendo: Senhor, que bom, o Senhor tinha que ver, os demônios se submeteram a nós. Poder. Jesus falou: não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos antes, porque o nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos antes, porque a presença, não apenas o poder. Vocês estão com a mente ofuscada pelo poder, mas a presença está longe. A presença está longe. Abra a Bíblia, por favor, em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Olha o que Elias experimentou aqui. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler o capítulo 19 aqui. 1 Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez
e tocou, e disse: levanta-te, come, porque muito comprido é o seu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Que maravilha, né? Com um pão e com uma água, foi 40, que milagre, né, da parte de Deus. Versículo 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Olha aqui, é onde que eu quero chegar. Nós lemos aqui o contexto para onde eu quero chegar aqui. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Elias estava escondido, veio aquele vento tremendo, aquele vento derrubando tudo. Ele falou: aí Deus está no poder, Deus está aí no vento. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto. Aí Elias: agora Deus vai falar comigo. Olha o terremoto aí, balançou tudo, a coisa, o barulho tremendo. Agora Deus vai falar comigo, é a presença de Deus. Mas a Bíblia diz: também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo. Ah, fogo é símbolo do Espírito Santo. Fogo é de Deus. Agora Deus vai falar comigo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. Amados, às vezes nós estamos à procura de poder, mas às vezes Deus não está no poder. Tem vezes que Deus não está no poder. E a gente fica de boca aberta com o poder. Muitos ficam de boca aberta com o poder. Mas lá acontece, mas não sei o quê. Mas tem poder por aí, tem fogo estranho, tem barulho estranho, que Deus às vezes não está no poder. A gente confunde presença com poder. Igreja, nós não podemos confundir poder com presença, presença com poder. Porque nem todo poder está na presença de Deus. Abre a tua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 3. A igreja de Laodiceia. Ô igreja. Capítulo 3. A igreja de Laodiceia, lá no versículo 17, ela tinha poder. Ela ostentava. Rico sou. Uma igreja Laodiceia era uma igreja rica. Era uma igreja pomposa. Era uma igreja que estufava o peito e dizia: nós podemos. Era uma igreja assim: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Nós temos tudo, temos dinheiro, temos irmãos aqui na bênção. Nós somos uma igreja rica, próspera, abençoada, poder. Temos poder, temos então a presença. A gente se engana, porque às vezes poder não é presença. Aí vai dizer: tu não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aos olhos desta igreja de Laodiceia, era uma igreja poderosa. Mas aos olhos de Deus, era um contraste. E aí, no versículo 20, olha lá. Eis que a gente usa esse texto aqui para evangelismo, né? Para a gente falar com os outros, para não crendo, mas esse texto aqui não tem nada a ver. Pode até usar, Deus usa pela misericórdia, até ajuda, mas esse texto não quer dizer para o não crente. Esse texto está dizendo para a igreja: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei,
e Ele comigo. Se Deus está batendo na porta, Ele está onde, irmão? Lá de fora. Quer dizer, era uma igreja que tinha poder, mas não tinha a presença. Quando nós declaramos, venha o teu reino, nós estamos declarando, eu quero a tua presença. É a tua presença que eu quero. Mas sabe por que, meus irmãos, que nós estamos acostumados com o poder e não queremos a presença? Porque o poder não nos requer nada. Agora a presença requer santidade. E é isso que a gente estava falando aqui algumas quartas-feiras atrás. Santidade. O poder, todos vêm aqui num domingo, num congresso, em algum lugar, ou em outra igreja. Pode estar com a vida, levanta a mão, Deus vai até abençoar, Deus vai até curar pela sua misericórdia, vai ter poder. Mas a presença só tem aquele que renuncia à carne. A presença só tem aquele que renuncia aos padrões do mundo. A presença só tem aquele que renuncia à cultura deste mundo. A presença requer mudanças. A presença exige de nós transformação. A presença exige santidade. A presença não se mistura. Pode até ter poder, pode até... Olha só aí, Êxodo lá. A minha presença não vai com vocês porque eu não posso estar com vocês. Tamanho era o pecado, mas eu vou dar vitória para vocês. Olha aí. Então a gente às vezes ter uma vida de vitória não significa ter uma vida de presença. Amém, irmãos? Venha a tua presença. Venha o teu reino, venha a tua presença. Agora, eu quero a presença, e se eu quero a presença, eu tenho que consagrar minha vida. Se eu quero a presença, eu tenho que ser diferente. Se eu quero a presença de Deus, eu não posso me conformar com este mundo, tomar forma dele. Se eu quero a presença, eu não posso falar igual ao mundo, eu não posso me vestir igual ao mundo, eu não posso andar igual ao mundo, eu não posso ter a mesma cultura deste mundo. Qual é a cultura do mundo? A cultura do mundo, eu me basto, sou eu, mas a cultura do reino é totalmente diferente. Considere o irmão maior que si mesmo. Não façais nada por vanglória ou contenda, mas façais para a glória de Deus. No mundo, bateu, levou. Mas no reino, ame o teu inimigo. Abençoe quem vos maldizem. Nós não podemos tomar forma do mundo. A igreja que Jesus está preparando para morar no céu é uma igreja que tem a presença e não poder. Tem muita igreja por aí que tem poder, mas não tem presença. Agora, a presença tem poder. Ele nos deu poder para pisar sobre serpentes, Ele nos deu poder para expulsar os demônios, Ele nos deu poder. Quando nós temos a presença, o diabo estremece e vai embora. Mas nem todo poder tem presença. Quantos querem que o reino de Deus seja estabelecido? Amém? Venha o teu reino, venha a tua presença. Mas para vir a presença, tem que ter santidade. E às vezes a gente quer, venha o teu reino, é muito bonito. Mas venha a tua presença, também é muito bonito. Agora, eu me sacrificar e ter santidade, aí já começa a ficar mais apertado. O poder é importante, mas a presença é bem mais. Segundo, quando nós dissemos, venha o teu reino, nós estamos declarando para o Senhor, venha a tua soberania. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, meus amados, faça uma reflexão em você mesmo, eu em mim mesmo, como pastor, como que nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Nós oramos dizendo, Senhor, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. No final, faz a tua vontade, mas que a tua vontade seja minha, Senhor.
Faz um jeitinho. Dá um jeito na oração, para que a tua vontade seja a mesma vontade de Deus. E às vezes a gente não vive de acordo com a vontade de Deus. E nós nos esquecemos muitas das vezes, a igreja se esquece muitas das vezes que nós somos, além de amigos, além de filhos de Deus, além de co-herdeiros, tantas coisas que nós somos. O que nós somos? O que mais? Servos. E o pé da palavra servo é escravo. No grego, a intenção do autor ao escrever servo é que para nós escrever escravo aqui seria até pela história, cultura brasileira, mas o pé da letra no grego é escravo. Eu sou escravo. Deus faz de mim o que Ele quiser. Hã? Ele é meu dono. Ele é o meu dono. Eu estou como o apóstolo Paulo. Como que eu estou? Crucificado. E aí, é a pergunta: vem o teu reino? Queremos? Queremos estar crucificado? Queremos estar debaixo da soberania? Queremos ser servos de Deus? Seja feita a tua vontade. Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16, versículo 24. Quem achou, aí pode fazer a leitura. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Ou nós vivemos de acordo com a nossa vontade, vamos para onde nós queremos, mandamos o nosso nariz. Quando a igreja está declarando, venha o teu reino, ela está declarando, Senhor, a tua vontade deve ser soberana. O Senhor é soberano. Faça a tua vontade, e eu seguirei cegamente a tua vontade, porque a tua vontade sempre é melhor. Por mais que aos nossos olhos não seja melhor. Talvez aos nossos olhos há outros caminhos, mas Deus aponta para um caminho. Então nós devemos ir para aquele caminho que Deus apontou. Mesmo que às vezes os nossos olhos seja, puxa Senhor, não vai dar certo, mas Deus sabe todas as coisas. Venha o teu reino. Venha, quando nós declaramos venha o teu reino, quer dizer, eu vou depender 100% de ti. Eu vou depender totalmente do Senhor. Por quê? O pão nosso, de cada dia. De cada dia. De cada dia. Eu sou dependente diariamente. Eu vou crer que Ele vai me prover todo dia. Eu vou crer que Ele vai me trazer a providência no dia. Quando Elias foi ele fugiu de Jezabel e foi para Querite, Deus falou assim, eu vou enviar os corvos, vai te sustentar. Toda manhã e toda noite o corvo trazia carne e pão e ele bebia a água do ribeiro. Toda manhã e toda noite. Deus não trazia o pão da terça na segunda. Ele trazia no dia. Deus não trazia o pão da quarta na terça. Ele trazia no dia, ele tinha que confiar. Ele tinha que crer. O pão nosso de cada dia. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos declarando, eu confio e eu dependo do Senhor todos os dias. Eu vou ser sustentado pelo Senhor. Eu vou depender 100% de ti. E agora eu pergunto, por que, Toninho, você depende de Deus todo dia? E você tem aquela poupança gorda lá? Por que, Caiano, você depende de Jesus todo dia? E você tem aquela poupança gorda? Por que, irmã Cleide?
Não tem? Receba, mano. Por que, pastor Carlos? Por quê? Que a gente faz compra para o mês e a gente não depende de Deus todo dia. Por quê? É cultura? Não justifica, não. Olha lá, ó. José guardou? José, ó, tá vendo? Volta. Eles achavam que era aquele reino de luta, aquele reino de poder terrestre, não poder espiritual. Mas o que Jesus quis ensinar era o reino do reino, aquele poder que é o Espírito Santo que vem manifestar o poder dele. A glória de Deus vem sobre o homem, mas não para ele ser um guerreiro, um matador, um violento, mas para que ele venha ser cheio da presença. Cheio do Espírito Santo. E até hoje o judeu, ele está esperando. Ele está esperando ser. O anticristo vai. Mas eu até falei aqui que eu não iria entrar na questão do milênio, porque é o reino estabelecido literal, né? Mais para a prática de acordo com a oração aqui do pão nosso. Mas o anticristo, ele vai realmente enganar muitos, porque ele vai trazer um reino de falsa paz, que é o reino que os judeus querem. Mas por que nós não dependemos de Deus? Vem o teu reino, eu vou depender de ti todo dia. Pão nosso de cada dia, dependência. O capitalismo faz que você tenha 30 pares de sapato. As irmãs aí. A Rose. Olha lá, o pastor Carlos. Ó. Tem 30 pares de sapato, pastor Carlos? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz. Pode falar, Maurício. O segredo é o coração. Sobejaram, 12:6. Tá. Não é a tua alegria que é lá? Dá para mim então. Dá para os pobres. Viu? Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Os irmãos dependem de Deus totalmente? Depende de Deus totalmente? Quem depende de Deus totalmente? Levanta a mão. Hã? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você veio de cá, traz a chave do teu carro, coloca aqui diante do Senhor. Traz aqui. Traz aqui, irmão. Traz, Maurício, estou aqui, teu cartão de crédito. Traz aqui. Se Deus falar. Mas difícil Deus falar, hein? Fala, vamos orar aqui. Traz aqui, irmão. Você não depende de Deus? Eu sei que Deus vai me prover. Eu sei. Deus vai me prover. Eu vou dar o meu carro. Eu vou dar a chave da minha casa. Deus vai me prover. Traz. Traz aqui, irmão. Eu quero ver. Traz. Cadê a proposta? Traz aqui, amado. Sabe uma coisa? É fácil. Olha só, irmãos, presta atenção. É fácil a gente crucificar o jovem rico. É fácil a gente zombar do jovem rico. Mas foi exatamente isso que Jesus fez com ele. Se você me ama mesmo,
falta-te uma coisa. Vai e vende o quê? Tudo que tens. Dá aos pobres e depois segue. E ele saiu triste. E todos nós aqui sairíamos tristes da presença de Jesus. Pô, pastor e pobre, mano. Irmão, eu quero dizer uma coisa. Claro que a gente brincou aqui, mas eu quero dizer assim. Tem até um testemunho de um irmão lá de Curitiba, um grande empresário, ganhava super bem, estava assim no auge da sua carreira. E uma irmã, quando ele entrou no culto, Deus usou ela em profecia e disse para ele: você vai ser missionário, você vai para um lugar ministrar, pregar a palavra e ganhar almas para o Senhor. Ele disse: o quê? Passar fome? Vou nada. O que? Ir lá, sair daqui? Não vou. Passou um tempo, meu amado. Eu conheço ele. Passou um tempo, ele ficou, minguou. Foi minguando, perdendo tudo. Foi perdendo tudo. A ponto de ele sobreviver de cesta básica da igreja. E então ele, em oração, falou: Senhor, por quê? E ele lembrou da profecia. Aí Deus falou para ele: para você passar fome, você não precisa fazer missões. Sabe por quê? Como o ladrão, como o jovem rico, estava apegado nas coisas. É aquilo que o Maurício disse, o coração dele estava ali. Eu quero dizer que quando nós dizemos: venha o teu reino, eu vou depender totalmente do Senhor, é que não importa quanto eu tenha lá, eu sei que Deus é que vai ser o meu suprimento. É que Deus, a minha alegria não está nestas coisas, mas a minha alegria está no Senhor. Então, se o teu coração está voltado para estas coisas, tire, porque Deus pode fazer assim, ó, e tirar isso de você. Tudo pertence a Deus. Que a tua confiança, que a tua dependência seja exclusivamente do Senhor. Que o teu coração seja voltado para Deus. Amém? Fechou? Arrematou aí? Exatamente. Acreditar que Jeová Jireh continua provendo todas as coisas. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha, o teu reino é um lugar de libertação, é um lugar de cura. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me ofendeu. No reino de Deus, nós somos perdoados. É no reino de Deus é que nós somos libertos do nosso pecado. Não é em nada, não é em se flagelar, não é em indulgência, não é nada, é somente no reino de Deus e crendo, confessando os seus pecados diante do Senhor. Só que olha, na oração, Jesus ele nos ensina fortemente sobre essa reciprocidade do perdão. O Senhor me perdoe da mesma qualidade e quantidade que eu perdoo. Que o Senhor me perdoe na proporção que eu perdoo. Você é perdoado por Deus todo dia? Ou você não tem pecado, é anjo? Nós somos perdoados pelo Senhor todo dia. Então, todo dia temos que perdoar. Temos que exercer o perdão. E muita gente dentro da igreja, que conhece a palavra, e que nós atendemos em gabinetes pastorais, tremendamente fechados com relação ao perdão e não conseguem perdoar. Muita gente não consegue perdoar um pai, não consegue perdoar uma mãe, não consegue perdoar um amigo, um irmão da igreja, com o coração fechado. E Jesus ensina: perdoa, Senhor nos perdoa, assim como, na proporção que, na qualidade de nós perdoarmos. Você quer perdão de Deus? Exerça o perdão. Eu não consigo, no reino,
é lugar de libertação. No reino de Deus é lugar de você ser liberto, de você tirar esta máscara, isso que te incomoda, você tirar isso da sua vida e você encontrar espaço para você perdoar o teu próximo. É somente no reino de Deus. Só com o coração moldado pelo Senhor é que nós temos a capacidade vinda dele, vinda do Senhor, para perdoar as pessoas a quem nos ofendeu. Venha o teu reino, eu não vou me deter um pouco aqui por causa do tempo, mas venha o teu reino é lugar de superação. Livra-nos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lugar de superação. Este mundo jaz do maligno, é um mundo que o sistema dele já é malignizado. As normas que rege este mundo, são normas diabólicas, satânicas, contrárias à palavra de Deus. Não é verdade? Este mundo aqui jaz do maligno, como eu falei, não importa os outros, eu estando bem, se dane os outros. Isso é o mundo. Isso é padrão do mundo, que é malignizado. O padrão do mundo é, como eu disse, bateu, vou revidar. Fez alguma coisa por mim, ainda diz, o mundo dá voltas, um dia vai comer na minha mão. Isso aí é um sistema do mundo. Isso é um sistema do mundo. O que queres que façam para você, façais a outro primeiro. Não amemos de palavras, mas de atitude. Muita vingança gospel, macumbaria evangélica. Amados, então o sistema, o mundo está entrando, infelizmente, nas igrejas, onde não deveria. Então, este mundo jaz do maligno. Toda perversidade, promiscuidade há neste mundo. Agora, o que faz com que nós, que somos forasteiros, somos peregrinos, entendendo que a nossa pátria não é aqui, mas é no céu. Entendendo que quando chegar o último dia da nossa vida, voltaremos para aonde nós devemos estar. Voltaremos para casa, ao lado do Pai. Quando nós entendemos isso, por isso que Paulo vai dizer, exortai-vos uns aos outros com essas palavras. Compreendam de fato que vocês estão aqui no mundo de passagem. E para glorificar a Deus, para anunciar as boas novas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que não tinhas a misericórdia, mas alcançastes a misericórdia. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Nós fomos chamados aqui, estamos aqui, para anunciar as boas obras, as coisas do Senhor, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É com este propósito que nós vivemos, seja sendo padeiro, seja sendo mexendo na sua oficina, seja sendo qual a profissão que você está anunciando a glória de Deus. Não existe profano e santo nesse sentido. Nesse sentido não existe. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Em tudo na minha vida deve ser santo. Não somente este tempo, não somente o tempo que eu me dedico à oração, não somente ao tempo que eu me dedico à leitura, mas sendo um bom profissional, sendo um bom filho, sendo um bom discípulo, respeitando as autoridades, eu estou vendo a questão da honra. Estou respeitando os professores, eu estou sendo cristão. Eu não estou sendo cristão somente na igreja. Eu não sou cristão somente lendo a Bíblia e com os joelhos dobrados. Eu sou cristão 24 horas no dia, em todas as coisas que faço.
devemos ser cristãos. Nesse aspecto, não existe profano e santo. Tudo na tua vida deve ser santo. E aonde você estiver, e fazendo o que fizer, deve ser santo. Então o que nos faz isso aí? É somente no reino. No reino é lugar de superação. Senhor, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. E sabe o que o Senhor dá para nós? Ele dá aquilo que nós chamamos de salvo-conduto. Nós vivemos aqui com este salvo-conduto, guardados pelo Senhor a cada dia, para que Deus nos proteja, a nós não cairmos na tentação, a não cairmos em pecado. Reino de Deus. Venha o teu reino, é exatamente isso. Venha o teu reino, venha a tua presença. Venha o teu reino, venha a tua soberania, faça a tua vontade e não a minha. Venha o teu reino, venha a tua provisão. Eu serei dependente de ti. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Venha o teu reino, venha a tua cura, para que eu consiga perdoar alguém. Para que venha a libertação, para que eu consiga liberar perdão. Venha o teu reino, venha a tua ajuda para eu vencer o pecado e o mundo. Amém? Venha o teu reino. Vamos ficar de pé, amados? Glória a Deus. Que nós possamos declarar com todas as nossas forças, em oração, em louvor. Quando você cantar esta canção, quando você cantar este louvor, lembre-se desta palavra: venha o teu reino, Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero que a minha vida, não perfeito, ninguém é. Eu não estou aqui passando atestado de perfeição, porque não sou. Mas eu estou como apóstolo Paulo, deixo-me nas coisas que para trás fique e avanço, não é mesmo, Toninho? E vou até a vocação de Deus. É isso que nós devemos fazer. Venha o teu reino. Vamos declarar isso ao Senhor? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir para o Senhor. É difícil, meu amado. Requer de nós, não é um passe de mágica, requer de nós coragem. Requer de nós matar a nossa carne, crucificar o nosso eu. Não é fácil perdoar, mas no reino eu consigo. Declare isso diante do Senhor, em nome de Jesus. E nós já vamos encerrar. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, nós nesta noite nos debruçamos nessa palavra, nessa oração modelo, que o Senhor, ó Deus, deixou para nós com uma profundidade, ó Deus, uma profundidade, Senhor, nesta palavra, Pai. Muitas das vezes oramos ela, Senhor, de forma superficial, artificial, Senhor. Quantas pessoas recitam esta porção da Bíblia, Pai amado, mas não sabem de fato o que é, Senhor, vir o teu reino e o que é que estão pedindo, meu Deus. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, cada um que aqui está. Abençoe cada vida, Pai querido, que verdadeiramente o seu reino em cada coração seja estabelecido, meu Pai. O seu reino em cada vida que aqui está seja estabelecido, meu Pai amado. E que a partir de hoje, Senhor, que o Senhor seja soberano. Que a presença do Senhor, que eles, ó Deus, queiram a tua presença e não apenas o poder, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, abençoe eles, ó Pai, as nossas vidas, para que nós possamos depender do Senhor. Não depender da força do nosso braço. Não depender, Senhor Deus, da nossa força, ó Deus, a nossa influência. Não, ó Deus, depender do dinheiro que temos, do carro que temos ou da casa, mas depender exclusivamente do Senhor. Tudo isso é bom, tudo isso tem que ter, mas a nossa confiança, Senhor, nós declaramos que está em Ti, meu Pai. Meu Deus, venha o teu reino nesta igreja, Pai, cada vez mais. Venha o teu reino, Senhor, sobre a liderança. Venha o teu reino sobre os ministérios de louvor. Venha o teu reino sobre a minha vida, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te servir. Queremos ser a tua igreja. Queremos fazer a tua vontade, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada vida. E que essas palavras, ó Deus, que o teu Espírito Santo continue ministrando, Senhor.
Senhor. Que o teu Espírito Santo continue falando com eles, ó Deus, com a tua igreja, concernente a esta palavra. Em nome de Jesus, ó Senhor, eu peço a ti e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, não precisa nem sentar não, eu só quero, dentro do assunto, não ia fazer uma pergunta para o pastor, porque eu queria, na próxima quarta-feira, eu queria voluntários que pudessem, né? Eu tive um nó na minha cabeça aqui, não sei se vocês perceberam isso, a respeito de reino, pastor Leandro, não é? Eu não sei se o Maurício quer participar, o Carlos, o Zezé, né, que tem aí um conhecimento também, mas em Mateus, no capítulo 16, que o pastor Leandro leu, abra aí comigo, vamos encerrar, é só a curiosidade para você meditar, e quarta-feira nós vamos aí, eu queria ver quem está disposto a meditar nisso aí para trazer um esclarecimento para mim, que eu, como pastor, estou confuso. Mateus 16 está falando do reino, é dentro do assunto, pastor Leandro. Verso 28. Olha que interessante. Jesus disse isso, Jesus estava falando com os discípulos. Jesus estava falando com os discípulos. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram comigo, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Não quero para agora não, nem eu sei. Você sabe? Você sabe, Ivandro? Você sabe, Carlos? Você sabe, Maurício, explicar isso? Quarta-feira que vem, pode ser? Vocês estudam aí, Toninho? Jesus falou para os discípulos, ele já foi, e aquele pessoal, acho que morreu todo mundo. Não. Aí, ó, aquele pessoal, algum ficou, Pedro ficou, para mim morreram todos, não sei que alguns lá. Então eu queria quarta-feira que vem, irmãos, vamos, você vê que coisa interessante isso? Quer dizer, eu não entendi ainda esse negócio de reino, quer dizer isso, até que venha o reino dele, e eu não entendi negócio de reino ainda. Você entendeu, Célia? Deu um nó aqui na minha cabeça, aqui na minha, né? Apesar que eu sou meio burrinho, mas... Então, quarta-feira que vem temos aí Não, quarta-feira que vem. Estuda e quarta-feira que vem você fala. Não, hoje não. Não, você vai estudar melhor isso aí. Amém, queridos? Ó, sexta-feira tem o Arautos do Rei. Vale a pena, viu? Aqui no buffet da Nena, vale a pena nós estarmos lá, viu? Que Deus nos abençoe, mas essas polêmicas que traz crescimento para nós. Deus nos abençoe.